Você já ficou em dúvida se o seu detalhamento estava completo? Já se viu encarando a tela do computador se perguntando por onde começar e o que colocar no seu detalhamento? É uma sensação ruim, né? Além de atrasar todo o seu trabalho, traz aquela sensação ruim de pensar, será que eu sou uma boa profissional? Hoje eu vou te apresentar o MSDA, uma ferramenta poderosa para organizar todas as informações do seu detalhamento, deixar ele mais completo, padronizado e acabar com as suas dúvidas. Eu sou Elô, dona da Take Arquitetura e especialista em processos de gestão e vendas para arquitetas. O detalhamento é a parte mais estressante de um processo inteiro de projeto. É como você ter programado aí uma viagem internacional para ficar 3 meses fora e apenas 2 horinhas para montar a mala. Desespero total, né? Por quê? Porque você tem pouco tempo para tomar muitas decisões importantes. E é certeza que você vai esquecer coisas que você sabia que precisava. É mais ou menos isso que acontece com os seus detalhamentos. Essa ferramenta que você vai aprender hoje é como se fosse um checklist avançado. Tudo que você precisa colocar em um detalhamento está contido no MSDA. Preparada para entender como é que funciona? Então vamos lá. O MSDA é essa sigla que você está vendo aqui. Então, M se refere a material, S, sistema de funcionamento, D, dimensional e A, acabamento. Primeira coisa que você precisa entender sobre o MSDA é que ele vai ser aplicado, esse checklist avançado a gente vai aplicar para cada um dos mobiliários. Então vamos supor que você tem aí uma cozinha. Nessa cozinha você vai ter a área ali onde vai ter a bancada da pia, composta pelo armário e pela bancada de granito, e você vai ter também um outro móvel, uma torre de eletros ali. O MSDA a gente vai aplicar para cada um desses módulos. O que você está vendo aqui é um gabarito do MSDA que eu disponibilizo para as minhas alunas do Executivos Expert e eu vou te ensinar como utilizar essa ideia dentro de cada um dos mobiliários. Então, para essa bancada de cozinha aqui, a gente vai primeiro aplicar a questão do M, seguindo a sigla. O M se refere a material. Quando a gente faz um detalhamento, o primeiro ponto de atenção é conhecer o material com que a gente está trabalhando. Qual que é o material? Nessa bancada aqui a gente tem 2, certo? Nós temos o MDF, que vai compor toda a estrutura da bancada ali, do armário, e a gente tem a parte superior, que é o granito, mármore, quartzo, enfim, o que você for detalhar, mas é a parte de pedras. Então, o primeiro ponto é a gente entender quais são os materiais que estão ali presentes. Outra coisa para a gente se perguntar nesse momento é se esse material possui algum tratamento ou beneficiamento especial. Como assim, Elô? Eu te explico. Quando você tem uma bancada de mármore, por exemplo, às vezes esse mármore precisa de um tratamento ali para diminuir a porosidade. Quando a gente está falando, por exemplo, de um perfil metálico, de repente esse perfil ele precisa ser galvanizado. Então é uma especificação um pouco mais profunda além do material. Pode ser que o teu mobiliário tenha isso ou pode ser que não tenha. E o terceiro ponto, ainda se referindo aqui à questão do material, é escrever o descritivo desse mobiliário, que vai aparecer numa tabelinha ali no início do seu detalhamento. Então, por exemplo, nessa pia de cozinha, a gente vai dizer que é um mobiliário composto de balcão em MDF, o qual é composto por X portas, tantas gavetas e tampo em granito com acabamento escovado. Seguindo no nosso detalhamento, o próximo ponto é a questão do sistema de funcionamento. Então aqui a gente precisa pensar em como que esse mobiliário vai funcionar. Qual é o tipo de abertura? As portas são portas de giro, são portas de correr. Se for portas de correr, qual que é o tipo de trilho que eu quero especificar? É um trilho suspenso? É um trilho oculto? É aqui o momento de você se perguntar sobre isso e já pensar em trazer essas informações para o seu detalhamento. Então, qual que é o tipo de abertura? Aqui nessa bancada de cozinha, a gente tem gavetas e temos portas de giro. A questão da fixação, no caso, se for um painel ou algo nesse sentido, que tipo de fixação você está considerando para esse painel? É parafusado? Ele tem engate mão amiga? Como que vai acontecer isso? E o último item aqui no sistema de funcionamento é você pensar se algo deste detalhamento aí que você está fazendo desse mobiliário é algo tão específico que necessite um detalhezinho em zoom. O nosso terceiro item aqui, o
D se refere ao dimensional. E aqui vale uma super reflexão para você entender como que as dimensões do seu detalhamento estão funcionando. Então esse checklist master, essa ferramenta, vai te ajudar a entender que as cotas, elas são apenas a anotação referente a medidas que já foram definidas. E o que te ajuda a determinar as dimensões dos seus mobiliários? Primeiro item aqui, conferir o layout. Quando você aprovou o layout do ambiente com o teu cliente, já foi previamente determinado alguns tamanhos de provavelmente mesas, circulações, armários. Então o tamanho da sua pia já tem que estar determinado em relação a isso. Vai te ajudar a fazer o seu detalhamento. A questão das alturas e profundidades, se estão condizentes com a ergonomia. A profundidade dessa bancada, a altura dessa bancada, tá tudo certo de acordo com os padrões recomendados? Outro item, verificar os manuais de equipamentos e eletrodomésticos. No caso dessa pia, ter ali um nicho para máquina de lavar louça. Qual é o modelo dessa máquina de lavar louça? Eu preciso ter essa informação e aqui entender qual que é a recomendação do fornecedor referente aos afastamentos, para já confirmar isso no meu detalhamento. Outra questão muito importante e que muita gente deixa passar despercebido. O tamanho dos itens é adequado à frequência de uso? Como assim? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma porta de correr que separa um ambiente do outro, aquelas portas lindas, o tamanho dela vai tornar ela mais ou menos pesada. E daí, naquele momento, eu preciso me perguntar, essa é uma porta que o meu cliente está abrindo todos os dias? Ou é uma porta que vai ser aberta esporadicamente? Se for algo de todos os dias, precisa ter um máximo de conforto, um peso ser o mais adequado. Se for algo esporádico, eu posso ousar um pouquinho nessa questão. Outro exemplo bom disso é a questão de portas basculantes ou portas mais altas. O meu cliente vai utilizar aquelas portinhas para todo dia? Será que vale a pena elas estarem tão altas? Ou é algo para armazenar coisas esporádicas? E o último item que se refere à questão dimensional, e muito, muito, muito importante que isso esteja representado no seu detalhamento, todos os materiais estão em tamanhos adequados para transporte? O teu projeto fica em um apartamento? Em que andar? As pessoas vão levar os pedaços, por exemplo, o pedaço de um painel vai ser levado por escada ou vai ser levado por elevador? O tamanho do módulo do seu painel precisa conseguir passar nessa escada ou entrar no elevador. E o último, mas não menos importante, item aqui no nosso super checklist da ferramenta MSDA, que é entender os acabamentos. E muito importante que você tenha o seguinte pensamento. Tudo que você definir na questão de acabamentos vai ter uma influência muito forte diretamente com a questão orçamentária do teu detalhamento. Então, quanto mais você emperiquitar isso aqui, mais caro o seu projeto vai ficar. O que a gente precisa pensar em relação aos seus acabamentos? E essas informações, elas precisam estar presentes no teu detalhamento. Definir a cor e o acabamento do MDF. Então, aqui a gente precisa pensar exatamente qual vai ser. Vai ser o MDF savana, não sei o que lá, vai ser o MDF cinza sagrado. É aqui que entra esse nome bem específico. Definir cor e acabamentos da marmoraria. Então, qual granito que a gente vai utilizar? Vai ser o granito preto São Gabriel. Definir cor e acabamentos de serralheria, estofados, vidros e espelhos, caso tenha presente aí no teu detalhamento. Vai ter ambientes que não vão ter, mas vai ter ambientes que terão. E é aqui o momento de você ver se você especificou todos esses itens. Outra questão, indicar pontos de iluminação e aqui as peças de instalação. Aqui, o teu PDF de detalhamento, as pranchas, já vão estar bem montadas porque você já veio trazendo todas essas informações. Então aqui eu quero que você revise todas as páginas, mapeando aonde tem iluminação LED presente no mobiliário. Veja se você puxou uma seta, indicou qual que é a iluminação, qual que é o modelo, como que ela vai ser fixada ali, se tem o lugarzinho para o driver. E o último item aqui para você relembrar e fechar todas as informações essenciais do seu detalhamento, indicar o uso de acessórios, como por exemplo lixeira. Vai ter uma lixeira com aramado dentro da marcenaria, especificar qual que é o modelo dessa lixeira. Ou outros itens, as suas tomadas. As tomadas que já existem no ambiente, elas estão ficando lá atrás na parede ou você quer que ela venha para frente nos painéis, nas cabeceiras? Aonde que elas vão ficar? Posicione e cote. Essa ferramenta é apenas um pouquinho do que você encontra
no treinamento Executivos Expert. E contrariando tudo que falam ou fazem aí na internet em relação a cursos para arquitetas e designers de interiores, eu resolvi sim fazer um treinamento que tenha um valor muito acessível com uma qualidade de conteúdo muito grande. Por isso, todas as pessoas que entram no Executivos Expert recebem encontros ao vivo de correções, tira dúvidas. Tu pode mandar o seu detalhamento para eu dar uma olhada, te dizer, te apontar onde você pode melhorar. Então, algo muito diferenciado do que você vai encontrar por aí. Se você quiser saber mais sobre Executivos Expert, pega no link aqui embaixo. E se você quiser mais informações sobre detalhamento, deixa nos comentários que eu vou levar em consideração para os próximos vídeos.